Boa noite, queridas amigas, Alessandra, Dani, as salvadoras da pátria. E mais uma vez as mulheres dominando este instituto durante a semana. Para começar, sejam bem-vindas à nossa aula de hoje de Entendendo a Adoração no Templo com a irmã Simone Chagas. E para começar, eu vou pedir para a Dani fazer oração para nós de boca cheia. Pior, de boca cheia mesmo. Dani, irmã Simone, o tempo é seu. Obrigado, Anderson. Meninas, meu agradecimento por vocês estarem hoje aqui na nossa aula. Então, eu vou compartilhar aqui a tela para dar início à aula. Quando aparecer para vocês, vocês me avisam. Apareceu já. Tá? Então, a nossa aula de hoje são essas duas aulas, o Endowment de Poder e a Revelação Inavu. Tá bom? Então, para começar, gostaria de pedir para que alguém pudesse ler essa revelação aqui do profeta Joseph Smith. Consegue ler, Alessandra? Sim. Uma revelação dada a Joseph Smith em 1831 ordenou os antigos membros da Igreja a ir a todas as nações e reunir Israel. Antes de serem enviados, o Senhor lhes prometeu que eles seriam investidos de poder do alto. A investidura prometida abrangeu vários acontecimentos do início de 1836, inclusive uma série de manifestações semelhantes à de Pentecostes, por ocasião da dedicação da Casa do Senhor em Kirtland, Ohio. Embora Joseph Smith tenha introduzido posteriormente uma ordenança do templo, que ele também chamou de investidura, a expressão investidura de poder é geralmente associada à manifestação de dons espirituais e à restauração de chaves do sacerdócio ocorridas em Kirtland. Muito bem. Então, nessa aula, nós vamos aprender um pouquinho desse poder, né, da investidura. E, na verdade, a gente já deu introdução na aula passada, né, falando um pouquinho sobre esse poder do alto que é dado, mas aqui nessa aula hoje nós vamos ver que essa revelação dada por Joseph Smith, ele ordenou para que todos, né, todas as nações pudessem se reunir e ele prometeu que eles seriam investidos do poder do alto. Então muitas coisas aconteceram em Cleveland nesse momento, muitas manifestações, mas o que eu quero que vocês entendam grave bem essa expressão investidura de poder, que nós vamos ver que realmente, literalmente, ela é uma investidura de poder, tá bom? Leiam aqui para mim, por favor. Consegue ler, Daniela? Sim. A expressão investidos de poder aparece em Lucas 24, quando Jesus Cristo deu a seus discípulos o encargo final de pregar entre todas as nações. Os discípulos deveriam começar em Jerusalém, onde do alto seriam revestidos de poder. Muitos cristãos entenderam que essa promessa se relacionava aos dons do Espírito, a qual foi cumprida pela primeira vez no dia de Pentecostes, conforme lemos em Atos 2:4. Muito bem. Continua para nós aí, Alessandra. Durante o serviço de dedicação do templo, em 27 e 31 de março de 1836, e na Assembleia Solene, em 30 de março, Joseph Smith e outras pessoas relataram gloriosas manifestações espirituais, incluindo visões celestes e o dom de línguas. Em 3 de abril, Joseph Smith e Oliver Cowdery tiveram uma visão de Jesus Cristo.
e receberam a visita de vários profetas da Bíblia, chamando essas experiências de um verdadeiro Pentecostes e uma investidura. Joseph logo em seguida enviou Heber Kimball e outros nas primeiras missões estrangeiras da história da Igreja. Muito bem. Então, esse poder era tão grande que o Espírito do Senhor realmente habitava ali, eles puderam ver muitas manifestações. Quando eu estava preparando essa aula, eu estava podendo sentir assim um amor e o espírito que eles sentiram tão maravilhoso, né, que eles começaram a ter visões. E essa imagem aqui no templo de Kirtland, para mim é uma imagem maravilhosa que mostra realmente o poder que tem os templos, o poder da investidura e o quanto eles puderam ser maravilhados pelo Espírito naquele momento. Tá bom? Deixa eu ver aqui. A concessão de bênçãos espirituais, poder ou conhecimento, a partir de 1831, múltiplas revelações prometiam uma investidura de poder do alto. Em associação com a ordem de reunião, alguns acreditavam que esta promessa foi cumprida quando os indivíduos foram ordenados ao sumo sacerdote pela primeira vez em julho de 1831. No entanto, em 1833, a promessa estava ligada à construção da Casa do Senhor em Cleveland, Ohio. Uma revelação de junho de 1834 indicou que Sião não poderia ser redimida até que uma investidura de poder do alto fosse recebida na casa do Senhor. E outros relataram uma efusão de manifestações espirituais durante a dedicação da casa do Senhor. Em 27 e 31 de março de 1836, e na Assembleia Solene, ali realizada em 30 de março de 1836, explicou que as futuras investiduras capacitaram os presbíteros a pregar o Evangelho. Doações de vários dons e conhecimento eram ocasionados prometidas aos membros individuais da igreja. Uma revelação de janeiro de 1841 instruiu os santos a construir um templo da igreja. Uma revelação de janeiro em Nauvoo, Illinois, onde os fiéis puderam receber uma investidura. Em 4 de maio de 1842, revelou um pequeno grupo de homens uma ordenança específica relacionada ao templo chamada investidura, que lhe concedeu o conhecimento necessário para entrarem na presença de Deus. A partir de 1843, Joseph Smith administrou a investidura a um grupo limitado de membros e líder da igreja organizado para esse fim. Após a morte de Joseph, a maior prioridade dos santos foi construir o templo de Nauvoo para a administração da investidura. Algo interessante aí é que a manifestação foi tão grande, tão maravilhosa, o espírito que ali reinava foram experiências e visões que eles tiveram que levaram a eles a importância do templo, né? O mais interessante aí que foram várias pessoas tendo as mesmas experiências espirituais. Eu não sei se vocês já ouviram, ou já leram, já estudaram alguma coisa relacionada. Fala que muitos viram anjos, muitos tiveram várias visões de tão forte que era o espírito. Mas isso fez com que eles dessem prioridade no templo do Senhor, tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário? Quando foi que vocês puderam sentir? Já houve momentos em que vocês, Daniela e Alessandra, foram ao templo do Senhor e puderam sentir esse amor, essa presença do Espírito tão forte na vida de vocês que muitas vezes nos leva. Às vezes a gente nem ouve, nem vê nada, mas a gente só sente aquele choro que vem por dentro, né? E sente talvez aquele abraço do Senhor, né? E vocês já puderam sentir isso? A presença do Salvador Jesus Cristo na vida de vocês dentro do templo? Quero ouvir vocês duas, Alessandra e Daniela. Sim, Irmã, eu falo. Tá, vou falar. Eu estava pensando nos momentos em que eu vou oficiar. Eu fico muito feliz quando tem
uma designação para ficar na sala celestial. É a que eu mais amo, que eu tenho a oportunidade de ficar lá por um tempo sozinha e pensar e tudo mais. E às vezes, quando eu tenho essa designação, eu fico lá esperando as pessoas entrarem. Naquele momento sozinha, às vezes eu sinto algo. Eu fico conversando com o Senhor, né, em pensamento. Às vezes eu sinto algo tão forte, às vezes eu só sinto assim no meu peito, às vezes dá vontade de chorar. E eu não consigo explicar o que é, mas algo que vem à minha mente é que lá eu posso sentir mais o amor do Senhor, né? Essas manifestações assim fortes de sentimentos, principalmente, é eu poder sentir que eu tô num lugar bom e que eu tô mais próxima dele. Mas eu queria falar também algo que eu vi no outro slide, que fala, é bem aqui, doações de vários dons e conhecimentos eram ocasionalmente prometidas a membros individuais da igreja. E isso tem a ver com a investidura. Então, eu já estou há um tempo pensando que eu preciso estudar sobre os convênios do templo, porque eu acho que não uma maioria, mas eu vou falar de mim, que eu não compreendo totalmente o quão glorioso é a investidura. Porque quando nós vamos ler isso de antigamente, no início da igreja, que eles eram ensinados sobre investidura, que eles ansiavam por serem investidos de poder do alto, né? Eles não falavam só investidores, eles falavam muito ser investidos de poder do alto. Eu acho que essa frase, ela causa um maior impacto, porque a gente pensa, espera, investidos de poder e, como promete aqui também, dons e conhecimentos. Então, eu fiquei pensando muito sobre isso, né? Tem tantas coisas ainda para descobrir, para entender. E eu quero entender mais claramente esse poder que nos é concedido. Eu sei que uma dessas coisas são esses dons e conhecimentos. Então, mas nós só vamos receber se nós buscarmos, né? Buscarmos entender. Então, eu sinto que ainda tenho uma visão muito limitada. Eu quero entender mais o que é ser investida desse poder realmente. Obrigada, Alessandra. Daniela. Então, você falando, perguntando se teve algum momento, né, que a gente sentiu o Espírito Santo lá no templo. E eu fiquei pensando, teve algum momento que eu não senti? Porque eu sinto todas as vezes que eu vou no templo, todas as vezes que eu tô lá. é, eu fiz minha investidura aqui em Belém, né? Eu já sou membro da igreja há 5 anos, só que eu nunca consegui é, fazer minha investidura. E minha investidura foi aqui em Belém. E eu sempre, eu acho não engraçado, mas eu acho curioso que todo mundo falava para mim, não tenta, é, nem se preocupa, porque tu não vai lembrar de muita coisa, tu vai ficar tão nervosa e tudo, e tu vai ficar tão ansiosa por aquilo que muitas vezes tu não vai se lembrar de muita coisa. Aí você vai frequentando o templo e você vai lembrando, com o tempo, né? Mas eu fui tão abençoada que eu consegui lembrar de muita coisa, sabe? Das promessas que eu recebi, do sentimento que eu tive, das pessoas, de como eu fui tratada lá, enfim. Mas não existe, é, é, não existe até hoje, pelo menos não existiu nenhum dia que eu fui pro templo para eu não sentir a presença do Senhor naquele lugar, seja na investidura, seja na sala celestial, seja na iniciatória, qualquer lugar, qualquer lugar, qualquer ordenança que eu faça, até no jardim eu consigo sentir a presença do Senhor ali. Então, para mim é impossível isso, eu ir para o templo e não sentir, porque é muito forte. Para mim não tem como eu não sentir. E muito obrigada, Alessandra. Muito obrigada, Daniela. Sou muito grata pelo comentário de vocês, pelos testemunhos, pelas experiências de vocês, né, em relação ao templo, em relação à investidura. Gostaria de dizer, assim como a Alessandra falou, nós ainda temos muito para aprender sobre investidura.
E isso é muito maravilhoso, querer aprender, querer saber mais sobre investidura, desse poder que vem do alto. Que poder é esse que nós possuímos quando nós fazemos a nossa investidura, né? E isso é muito bom nós conhecermos, porque a cada dia a gente percebe que tem muitas pessoas que estão frequentando o templo, até mesmo foram chamados como oficiantes, mas ainda não conhecem, não sabem ainda o que é ser investido do poder do alto, não sabem o significado real da investidura, né, do que são feitos em cada parte que são dados ali dentro do templo, né? Então, nós precisamos realmente sempre estar estudando, sempre estar procurando saber o que é em fontes que realmente possam vir nos ajudar. Tá bom? Então, esse desejo de querer aprender mais, esse desejo ele é maravilhoso. Nós precisamos ter sempre esse desejo e procurar em fontes que nós precisamos. E realmente, nós precisamos sempre nos preparar para ir ao templo, porque, como a Daniela bem falou, a cada momento que nós vamos no templo são experiências que nós temos diferentes, né? Não vai ficar nenhuma só vez que nós não possamos sentir a presença do Salvador e do seu amor lá naquele local sagrado, tá bom? Alessandra, lê para nós, por favor. Depois que os santos experimentaram o poder da investidura de Kirtland, muitos foram para a missão e se lembraram de suas experiências sagradas. No entanto, 1837 e 1840 também foram tempos muito turbulentos para os santos, pois muitos apostataram da igreja e os santos enfrentaram grandes perseguições no Missouri. Eles finalmente abandonaram o templo de Kirtland. No entanto, depois que Joseph Smith foi libertado da prisão de Libers, a construção de outro templo e a ajuda a mais santos a receber uma investidura de poder tornaram-se seu foco em Nauvoo. O presidente Nelson ensinou: a plenitude do sacerdócio foi restaurada no templo de Nauvoo. Até seu martírio, Joseph Smith continuou a receber revelações que promoveram a restauração da investidura. Muito bem, muito obrigada, Alessandra. Algo interessante aí que ele diz que até até o momento do seu martírio, Joseph ele continua a receber revelações, né, que há em relação à investidura. Que nós possamos lembrar que vocês prestaram atenção aí que ele fala que apesar de todos eles, a maioria deles sentiram, viram, presenciaram, tiveram experiências espirituais maravilhosas, serviram em missão, mas ainda alguns deles apostataram e acabaram se afastando da igreja. Né? Isso não é muito diferente dos nossos dias. Tá bom? Muitas pessoas fazem missão, são investidos do poder do alto, são líderes na igreja e por algum motivo acabam se afastando. Né? Na verdade, a gente sabe que motivo é, né? O inimigo ele nos conhece, ele conhece o nosso ponto fraco e ele vai tentar de tudo para nos derrubar. Então, nós precisamos sempre estar preparados, sempre nos fortalecendo, colocando o escudo sobre nós de proteção, tá bom? Algum comentário, alguma dúvida, alguma pergunta? Aproveitando que tá só vocês duas aí, então, se tiverem alguma dúvida, tá bom? Daniela, lê para nós, por favor. A palavra investidura significa uma dádiva. Nesse contexto, a investidura do templo é uma dádiva de bênçãos sagradas de Deus para cada um de nós. A investidura só pode ser recebida à sua maneira e em seu santo templo. Algumas das dádivas que você recebe por meio da investidura do templo incluem maior conhecimento dos propósitos e ensinamentos do Senhor, poder para fazer tudo o que Deus quer que façamos, orientação e proteção divinas ao servirmos ao Senhor, nossa família e outras pessoas, maior esperança, conforto e paz, bênçãos prometidas agora e sempre. Muito bem, então essas são a dádiva de nós termos a investidura, né? Ele faz aí 5 promessas, né?
e bênçãos que nós vamos ter por causa da investidura. Então, essa aqui é uma delas. Lê para nós aí, Alessandra. Maior conhecimento dos propósitos e ensinamentos. Muito bem. Quando nós vamos ao templo, nós temos que estar preparados para buscar esse conhecimento e esse propósito desses ensinamentos. Então, a maneira que nós temos de nos preparar realmente, além de ir ao templo, é estudando as Escrituras e lembrando que o Salvador Jesus Cristo, ele nos deu esse maior conhecimento e esse é o propósito, né? Nós termos maior conhecimento. Muitas vezes, porque as pessoas falam, olha, você não vai aprender tudo da primeira vez, porque realmente é ensinado muitas coisas. E é interessante que a cada vez que você vai ao templo, você aprende algo diferente. Eu fiz a minha investidura no templo de São Paulo, e depois passei a frequentar o templo de Recife, depois tivemos o templo de Fortaleza, e agora nós temos o templo de Belém. Mas em todas as vezes que eu fui ao templo, eu pude aprender coisa nova. Ainda hoje eu aprendo algo novo. Então, esse é o propósito, nós nos prepararmos para esse conhecimento. É por isso que sempre é dito para a gente que a gente não vai aprender nada, não vai aprender tudo só num dia, porque nós vamos aprendendo a cada dia. A cada dia nós vamos conhecendo, e é interessante que com esse novo filme, né, a gente vem aprendendo muitas coisas, as mudanças que aconteceram dentro do templo, e essas mudanças elas vieram nos trazer algumas maiores conhecimentos, ver coisas que não víamos antes, né? Mas que nós possamos estar sempre preparados. E como a Alessandra falou, nós precisamos buscar aprender mais sobre isso. Então, muitas pessoas elas não aprendem, não entendem, na verdade, porque elas não buscam esse conhecimento. Tá bom? Algum comentário, alguma dúvida sobre esse primeiro tópico aí, que é maior conhecimento dos propósitos e ensinamentos do Senhor? Querem comentar alguma coisa, Alessandra, Daniela? Não. Ok, então bora ler o outro. Lê aí para nós, Alessandra, por favor. Poder para fazer tudo o que Deus quer que façamos. E aí, o que que nós temos a comentar sobre esse tópico aí? Poder fazer tudo que Deus quer que façamos. O que que vocês entendem por essa promessa que ele faz para nós, quando nós somos investidos do poder do alto? Irmã, eu tenho uma experiência, na verdade, com isso. Estava acontecendo algumas coisas comigo que eu, eu, meu desejo era fazer de uma maneira. Eu não vou eu vou comentar assim por alto, eu não vou ser específica no que é, né? Uhum. Mas o meu desejo era fazer de uma maneira. E no tempo, eu senti que não era daquele jeito, assim, eu queria que eu fizesse de outro jeito, do jeito dele, né? E ele me deu força, sabe? Porque para mim não existia, eu não conseguiria fazer o que ele estava me pedindo que eu fizesse quando ele falou comigo, na verdade, né? Mas a partir do momento que eu comecei a fazer realmente o que ele queria, comecei a colocar em prática, ele me fortaleceu. E eu sei que é real essa promessa, que a gente sempre vai ter poder para fazer todas as coisas que ele quer que a gente faça quando a gente é obediente e quando a gente não coloca a nossa vontade acima da dele. Quando a gente realmente confia que ele vai nos ajudar. E ele vai nos dar esse poder, essa força que a gente precisa. A gente só precisa realmente confiar e fazer, né? Mesmo que a gente não tenha força, mesmo que a gente se ache incapaz, a gente precisa fazer. Porque no meio do processo ele vai nos conceder tudo que a gente precisa, toda a força que a gente precisa.
Obrigado, Daniela. Alessandra, quer comentar alguma coisa? Eu gosto muito de algumas escrituras. Eu nunca sei as referências, eu sei o que fala. Que Jesus Cristo diz para nós pedirmos, nós orarmos e pedirmos de acordo com a vontade do Senhor. E aprendemos que nós precisamos pedir as coisas alinhadas com a vontade dele, né? Eu fico pensando nisso. Como na nossa vida nós vamos aprender a alinhar a nossa vontade, nossos desejos, a nossa vida com a vontade do Senhor. E quando nós fazemos isso, buscamos fazer isso porque é um processo, com certeza, por toda a vida. Eu sei que o Senhor, ele vai nos dar o poder para nós fazermos todas as coisas, como diz, que ele quer que nós façamos. Ele vai nos dar poder para vencer a tentação. Ele vai nos dar poder para nós termos sucesso mesmo na nossa vida. Eu dizia para uma amiga que ninguém mais nesse mundo se nos ama mais e se importa mais conosco, com o nosso sucesso, quer ver o nosso sucesso do que o Senhor. Ele é o nosso Pai, né? Ele quer que nós possamos progredir. E eu sei que Ele vai fazer tudo para nos ajudar. Ele vai nos dar esse poder. Quando nós alinhamos nossa vontade com a dele, nós vamos compreender melhor tudo isso. Nós vamos também ver mais a mão dele nos ajudando nesse processo. Ok, muito obrigado, Alessandra, muito obrigado, Daniela, pelos comentários e experiências de vocês. Gostaria de prestar meu testemunho e dizer para vocês que eu sei que o poder que Deus nos dá, realmente nós podemos fazer tudo e qualquer coisa. Que nós possamos também estar preparados para isso, né? Para poder saber o que Deus quer que nós façamos, porque às vezes é o que eu quero e não o que Deus quer. Lembro de na verdade, tem duas experiências para contar para vocês. A primeira foi uma irmã que ficou muito doente, e eu lembro que a ala toda, todo mundo se uniu para jejuar e fazíamos jejum direto, e ela não melhorava. E lembro que eu estava agoniada quando eu fui visitar, vi o sofrimento daquela irmã, estava decaindo muito rápido, e o sofrimento, a dor que ela sentia era dor incansável. E uma das coisas que ela falou: eu estou cansada, eu não quero mais, eu preciso partir. E nós ainda não estávamos vendo o que Deus queria que nós fizéssemos, né? E quando saiu uma liarrona que falava assim: tens fé para não ser curado, né? E aí eu vi que nós precisávamos parar, porque não era o nosso desejo, tinha que ser o desejo do Senhor. E quando nós realmente colocamos que Deus pudesse fazer a vontade dele, ela partiu, né? Deixou de sofrer e ela partiu. E eu sei que, sem sombra de dúvida, que aquela irmã, ela está na presença do Pai Celestial, que ela era uma mulher muito bondosa, cheia de algumas falhas, como eu e vocês, mas uma mulher que sempre se esforçava para fazer tudo o que é correto. Então, nós precisamos entender, e quando nós somos investidos desse poder, nós podemos fazer tudo o que Deus quer que façamos, né? E eu lembro também de uma outra experiência que eu tive há muitos anos atrás, de uma irmã que ela passou por um problema muito sério com o marido, e na época eles tinham uma filhinha, e ele se envolveu com uma outra mulher no trabalho, e foi muito difícil para ela. Ela chorava muito, ela sofreu muito, e ele falava que ele não gostava dela mais, que ele queria que ela fosse embora, ou então se ela não fosse embora ele ia, mas que ele não queria mais ficar com ela, ele estava com outra pessoa, e que ele não sentia mais nada por ela, e que ela queria que ela fosse embora e deixasse ele em paz. E quase que unânime, né? As pessoas todas, membros e não membros, falavam para ela: menina, você é nova, bonita, deixa ele, tá te humilhando, você vai encontrar outra pessoa. Mas teve uma pessoa
uma irmã que falou para ela, lembro disso claramente, porque eu estava presente, era a presidente da Sociedade de Socorro na época, na casa dela, e ela disse para ela: irmã, você ama seu marido? Mesmo que apesar de tudo que ele fez para você, você ainda existe amor ainda, você. Aí ela falou, com lágrima nos olhos, ela falou: eu o amo, mas eu não sei se eu consigo. E ela disse algo para ela, ela disse assim: lute por seu marido, que o inimigo quer destruir sua família. E aquela irmã, ela começou a orar, a ler e começou a pegar um poder que realmente vinha do alto, porque ela sabia que ela era selada com o marido e a filha no templo. E ela começou a, quando ele saía, só chegava, tomava banho e saía. Algumas vezes ele via ela fazendo reunião familiar com a filha, só ela e a filhinha. Via eles fazendo oração pela manhã, orando por ele, para que o Senhor pudesse protegê-lo, abençoar-se. E a cada vez o Senhor foi tocando o coração dele. Numa dessas vezes ele saiu e voltou novamente. E com lágrimas nos olhos ele falou: não sei o que eu estou fazendo. Estou destruindo minha família. Né, e pediu perdão a ela. Resumindo a história, já se faz muito tempo, né? Eles voltaram, né? Ele pagou pelo preço, né? Passou por um período probatório, passou por algumas coisas que precisa passar, foi desassociado, enfim, pagou o preço que precisava pagar. Mas hoje eles vivem bem, a família aumentou, né? Já é unida novamente na igreja. Eles tinham servido missão, mas o que eu quero que vocês entendam é que às vezes esse poder que nós temos para fazer tudo o que Deus quer que façamos, às vezes ele nos deixa marca, né? Às vezes nós temos que pegar uma força, mas quando nós somos investidos com esse poder, o Senhor ele vai nos ajudar. Ele vai nos orientar e nos guiar para que possamos fazer a coisa correta. Tá bom? O próximo é esse aqui. Dá para ler para nós, Daniela, Alessandra? Conseguem ler aí para a gente, por favor? Qualquer uma das duas pode ler. Orientação e proteção divinas ao servirmos ao Senhor, nossa família e outras pessoas. E aí, o que a gente aprende aí dessa outra bênção que ele nos dá? É a caridade, né? O poder que a caridade tem quando a gente serve ao próximo. É, a gente, a gente recebe a orientação do Senhor para os nossos próprios problemas, né? Para as nossas próprias angústias e enfim. É, geralmente, quando eu estou passando por um momento difícil, eu procuro fazer isso. Eu procuro servir mais, porque eu sei que isso vai me ajudar a, a passar por um momento que eu estou passando. E a gente, às vezes, se apega tanto ao problema que a gente está passando, né? A gente, tá muito difícil, eu não consigo, isso e aquilo. E quando a gente serve, a gente vê que tem pessoas passando por coisas muito maiores, muito piores do que o que a gente está passando. E a gente às vezes fala, poxa, mas eu tô reclamando de quê, né? A pessoa tá muito mal e eu tô reclamando por isso que eu tô passando, sabe? E isso me ajuda muito. Quando eu tô com alguma dificuldade, eu tiro o foco. Quando a gente tá com um problema, a gente fica focada naquilo, né? No problema. E a partir do momento que a gente serve, a gente tira o foco disso, do nosso problema, e a gente consegue focar em outra pessoa, ajudar outra pessoa, e o Senhor, ele vê nosso esforço e ele, em retribuição a isso, ele nos ajuda e ele nos orienta. Obrigada, Daniela. Alessandra, algum comentário? Vendo essa palavra proteção divina, eu lembrei da missão, ainda mais que tem um missionário, eu acho, que às vezes nós nem imaginamos os perigos, vamos dizer, eu como quando eu era missionária, uma mulher na rua, à noite, às vezes deserto,
nem consegui imaginar os perigos que poderiam me cercar. Ou também tive situações que passei por coisas estranhas ou que eu tinha medo, mas o Senhor, ele me protegeu. Mas isso não é só com os missionários. Isso é com todos nós que buscamos servir, né? O Senhor, ele vai nos proteger. E eu acho ah, muito interessante essa orientação também. O Senhor, ele vai nos ajudar a saber como melhor ajudar a outra pessoa. Às vezes nós não somos os mais qualificados, mas nós podemos fazer algo. E o Senhor vai nos ajudar a ver o que fazer quando nós nos movemos, né? E eu pensei, quando eu li isso, quando no templo estavam os irmãos do Suriname e a comunicação estava um pouco complicada. Por mais que tenham muitos membros da igreja que saibam inglês, mas no sábado que eu fui oficiar, parece que não tinha ninguém que sabia. E ou um ou outro por lá. E tinham muitos irmãos e era muito complicada a comunicação. Mas o Senhor, ele nos ajudou muito lá. É, eu pude falar coisas que eu nem sabia que eu sabia. E outros irmãos também, que sabem, têm uma pouquinha noção de inglês, mas conseguiram se comunicar com os irmãos e ajudá-los. Então, o Senhor, por mais que a comunicação fosse muito difícil, ele nos ajudou com que houvesse entendimento para que todo o trabalho lá pudesse correr bem. E foi, para mim, um dia das maiores bênçãos que eu consegui enxergar lá. Além de dom de línguas, né? Pude sentir muitas coisas. Então, é, o Senhor, como eu digo, o Senhor ele nos dá mandamentos, mas tudo sempre volta para nós. Então, ele nos pede para fazer algo, mas ele vai nos ajudar. Ele nos pede para fazer algo, mas nós vamos ser abençoados também. Ele pede para nós buscarmos abençoar, ajudar outras pessoas, mas isso vai voltar para nós, às vezes em dobro. Então, tudo que o Senhor nos pede é para o nosso bem, é para nos abençoar. E o mais maravilhoso para mim é de Ele estar sempre ao nosso lado. O Senhor está sempre aqui. Ele não vai tirar totalmente os problemas e as dores que a gente precisa passar. Mas é, eu sempre agradeço toda noite, porque eu sei que Ele está sempre aqui. Eu nunca vou estar sozinha. Como eu disse, a dor ou coisas assim não vão passar totalmente, mas Ele alivia. A gente pode se sentir abraçado, a gente pode se sentir acolhido. Então, como o Senhor é maravilhoso de nos proteger, de nos orientar, de estar sempre aqui mesmo, do nosso lado. Obrigado, Alessandra. Obrigado, Dani, pelos comentários. Obrigado pela experiência de vocês. Obrigado por esse testemunho que realmente a cada aula eu aprendo com vocês, com o testemunho de vocês, com as experiências de vocês. E eu sei que o Senhor realmente ele nos dá essa orientação, nos dá essa proteção divina, né? Que realmente quando nós servimos ao Senhor, nós esquecemos da nossa dor, nós esquecemos do nosso problema, né? E nós aprendemos com as pessoas, né? Como a Dani bem falou, nós aprendemos e vemos que o nosso sofrimento é tão pequeno perto de outras pessoas, né? E eu sei que realmente o Senhor ele dá essa oração, essa proteção e essa orientação quando nós realmente precisamos, tá bom? E dá para ler, Alessandra? Sim, maior esperança, conforto e paz. Também, isso também o Senhor nos dá. O que é que aprendemos com isso, Alessandra? Como eu falei, né? O Senhor, ele tá sempre aqui. Então, eu fico sempre pensando como, por meio da expiação de Jesus Cristo, nós podemos ter esperança. E se não houvesse expiação, o que nós iríamos esperar? Onde nós iríamos nos centrar, né? Onde seria o nosso foco? Por meio de Jesus Cristo, nós podemos esperar por um amanhã melhor, por, por um mundo melhor.
E podemos também ter a esperança de sermos melhores, de nos transformar, de nos arrepender e sermos, a cada dia, poder ser melhor. Então, uma das maiores bênçãos e uma das coisas que eu mais amo é pensar na esperança que nós temos por meio de Cristo, de que por maiores dificuldades que existam e vão existir nesse mundo, nós podemos esperar por um mundo melhor. E no meio disso tudo, de todo o caos, nós vamos poder receber o conforto e paz. A paz não vai ser só lá no milênio. Nós podemos receber a paz pessoal agora. Bem, muito obrigada, Alessandra. Daniela, algum comentário? Não, não, acho que a Alessandra já falou tudo, assim, ele é maravilhoso, né? Ele, quando a gente realmente faz tudo que ele nos pede, é, não existe possibilidade de a gente errar. E não existe possibilidade de a gente estar sozinho, de a gente não ser consolado, de a gente não ser confortado, de a gente não sentir essa paz que ele nos promete, né? Então, é, é fácil e é difícil, né? Vamos dizer assim, a gente sabe o que a gente tem que fazer, a gente sabe que a gente tem que seguir a ele, né? A gente tem que confiar mais nele, a gente tem que esquecer mais o nosso lado homem natural, né? E deixar com que ele nos guie, porque ele sabe de todas as coisas. E quando a gente faz isso, todo essa esperança, essa paz que a gente está comentando, elas são certas de acontecer. Obrigado, meninas. E realmente o Senhor, ele nos dá essa esperança, ele traz esse conforto, essa paz, e muitas vezes esse conforto, essa paz, essa esperança vem por meio de uma pessoa. Muitas vezes vocês foram essa esperança, esse conforto, essa paz na vida de alguém. O Senhor muitas vezes nos usa e usa algumas pessoas para nos dar esse maior esperança e maior conforto e paz. Sou muito grata pelas pessoas que o Senhor colocou na minha vida para poder me dar essa esperança, esse conforto, essa paz. E eu sei que quando nós somos investidos desse poder do alto, isso vem com uma força bem maior em nossas vidas. Para terminar, pode ler para nós aí, Dani? Bênçãos prometidas agora e para sempre. Comentários sobre essa última promessa do Senhor para nós? Na verdade, sobre isso, sobre o que você acabou de falar, né? É, muitas vezes tem pessoas, o Senhor ele vai usar pessoas, né, para nos trazer isso tudo. E muitas aulas, eu sou muito grata ao Instituto porque muita coisa que eu aprendi no Instituto me ajudou na minha vida pessoal, no meu momento em vários momentos que eu passei. Então, as aulas do Instituto são um meio que eu sei que o Senhor usa para nos confortar, para nos dar paz e para nos ensinar, né? Através de testemunhos, através de professores como você. Então, eu sei que é realmente um programa inspirado pelo Senhor. E quer dizer, a questão das bênçãos prometidas, né, agora e para sempre, eu acho o Senhor nos promete tanta coisa, né, para a eternidade. É, é uma benção muito grande poder retornar, viver com Ele. Mas enquanto isso, enquanto as bênçãos que Ele nos promete para a eternidade não chegam, Ele nos dá bênçãos também agora, né? Para ver como o amor dele é tão grande, que Ele nos promete coisas para o futuro, para agora, e Ele sempre cuida da gente, sempre quer o melhor para nós. E eu sou realmente muito grata por isso, por conhecer o Evangelho e por ter acesso a essas bênçãos hoje, que eu não poderia ter de outra forma. Então, eu sou muito grata pelo Senhor, ele
ter me escolhido, né? Vamos dizer assim, entre tantas pessoas para conhecer o Evangelho no momento que eu conheci e para poder usufruir de todas essas coisas que eu usufruo hoje, graças ao conhecimento que eu tenho hoje. Obrigado, Dani. Alessandra, algum comentário para terminar nossa aula? Eu gostaria de dizer para vocês o quão grata eu sou por poder dar aula no Instituto. Na verdade, eu aprendo muito mais do que eu ensino. Sou muito grata ao Pai Celestial pelo espírito maravilhoso que eu sinto quando estou preparando as aulas e às vezes eu quero falar alguma coisa, eu quero colocar alguma coisa, o Senhor fala, não, não é isso que eu quero, né? E eu sou muito grata. E toda vez que eu preparo uma aula, eu sempre falo, Senhor, usa-me como teu instrumento para ajudar outras pessoas. E eu fico tão agradecida quando as aulas terminam e algum aluno chega para mim e fala, irmão, muito obrigado. A sua aula hoje me ajudou. Irmão, muito obrigado, eu aprendi alguma coisa. E isso é maravilhoso. Isso realmente são bênçãos que o Senhor promete para nós agora e para sempre. E eu sei disso. Eu sei que o Senhor ele tem muitas coisas para nós. Embora alguns momentos em nossa vida a gente nem vá perceber, vai falar, não, mas como, irmã Simone, que eu estou passando por tantas provações, por tantas dificuldades, como essas bênçãos? Essas bênçãos, elas virão agora e para sempre. Mesmo em meio à dor, mesmo à tristeza, o Senhor ele nos ama. E Ele quer que aprendamos com nossa dor e com nosso sofrimento. Eu sei que no momento certo, essa dor e esse sofrimento será o calento para alguém que podemos depois ensinar com nossos exemplos. Gostaria de terminar a minha aula hoje dizendo para vocês que Deus ele vive, ele é o nosso Salvador, ele nos ama e que eu sou muito grata por ter ido ao templo, por ter feito minhas investiduras. E eu sei que nós precisamos realmente, como vocês falaram no começo da aula, aprender muito, temos muito mais para aprender. Eu sei que nós vamos aprender quando nós dedicarmos um tempo aos nossos estudos, às nossas orações e ao nosso buscando as aulas realmente para ser o nosso conhecimento. Então, gostaria de deixar essa aula, o meu carinho, meu agradecimento por vocês, meninas guerreiras, por estarem aqui hoje nessa aula. Se não fosse vocês, a aula hoje não iria acontecer. Tá bom? Então, essa aula e meu testemunho e meu carinho por vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Muito obrigado, irmã Simone, pela aula. Obrigado pela participação de vocês. Eu vou pedir então para a Alessandra fazer a oração para a gente encerrar. Pode ser, Alessandra? Sim. Muito obrigado, Alessandra. Obrigado, irmã Simone. Até a próxima. Obrigado, Tchau. Anderson. Obrigado, meninas. Boa noite.